Quer fazer o seu primeiro jejum e não sabe por onde começar? Então você está no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo que utilizo para fazer jejuns espirituais na presença do meu Deus ou do nosso Deus, porque servimos o mesmo Deus. Bom, a primeira coisa que sempre gosto de salientar é que há muitos termos na internet, às vezes os pregadores ou ensinadores usam esses termos apenas para dar uma ênfase. Jejum poderoso, oração poderosa. Na verdade, o jejum e a oração não são poderosos. O que é poderoso é o Deus que recebe o jejum. É o Deus que recebe a oração. O jejum é uma maneira de nós mortificarmos a nossa carne diante do nosso Deus. É uma maneira de nós nos humilharmos. Então, o jejum é você humilhar a sua carne diante de Deus. Talvez você nunca havia escutado isso. E a oração é uma forma de nós nos submetermos ao poder de Deus, à soberania de Deus. Por isso que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, se não estiver enganado: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar a Deus é se colocar debaixo da onipotência, debaixo da onipresença, debaixo da soberania do nosso Deus. Então, quando eu jejuo, eu estou abrindo mão das minhas vontades para fazer a vontade de Deus, para buscar mais a Deus. Então, esse é o jejum verdadeiro. Eu não vou ficar mais forte, ou não vou ficar mais poderoso porque jejuo, mas o jejum é uma maneira de eu me aproximar do meu Deus. Então, eu quero já que você entenda isso de uma vez por todas. Não existe jejum poderoso. O poderoso é o Deus que responde e recebe os nossos jejuns, assim também como as nossas orações. Então vamos lá, para não ficar muito enrolado aqui. Bom, primeiro passo para você fazer o seu jejum espiritual: ore a Deus. Irmão, como assim? Isso, ore a Deus. A partir do momento que você determina fazer o seu primeiro jejum espiritual, as batalhas vão começar. Para você ter uma ideia, a semana passada eu estava fazendo um jejum e de repente recebi uma mensagem no WhatsApp, a minha irmã me convidando a comer um bolo de brigadeiro, e eu amo bolo de brigadeiro. Aí eu respondi para ela que outro dia eu passava de lá para poder comer este bolo. Por quê? Porque eu estava no meio de um propósito. Então, as pessoas vão ser capazes de marcar um churrasco no dia do seu jejum. Vão oferecer manjares desejáveis para você no seu jejum. Então, jejum é batalha. Às vezes alguém vai ficar doente dentro de casa. Às vezes vai surgir um compromisso, porque é uma batalha espiritual. É aquilo que Paulo fala em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. E no versículo 12 ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados, as hostes infernais da maldade. Então há uma luta espiritual. Então quando você decide jejuar, o inimigo ele vai se opor a você ainda de uma maneira mais e mais intensa ainda. Por quê? Porque ele não quer que você jejue. Porque ele sabe que se você jejuar, o Deus dos céus irá responder a sua oração. O Deus do céu irá mover ao seu favor. Então, tenha consciência disso. Então, por isso que o jejum ele começa antes de você iniciar o jejum. E ele começa por meio da oração. Então, muitas pessoas às vezes querem buscar a Deus por meio do jejum, mas não oram. E a oração, primeiro que o crente ele deve orar sem cessar. Nós devemos ter o nosso devocional com Deus todos os dias, falar com Deus. Então, se você pretende fazer um jejum, já vai orando: Deus, me dá forças para fazer este jejum. Tira os empecilhos, Deus, as barreiras, os levantes que se levantam contra a minha vida para que eu não jejue. Então, tira isso do meu caminho, fortaleça-me, ajuda-me. Então, ore desta forma, já vai orando a Deus para Deus te dar a graça para fazer o seu jejum. Então, a primeira coisa é orar. Segunda coisa, estabeleça seu propósito. Você não pode jejuar por jejuar. Nós vamos ver que todos os jejuns na Bíblia tiveram um propósito. Propósito do jejum de Esther: libertação. Os ninivitas jejuaram. Qual o propósito? Arrependimento. Davi jejuou 7 dias para quê? Para que Deus poupasse a vida do seu filho. Embora Deus não tenha poupado, mas ele saiu fortalecido. Nós vamos ver que quando o menino morre, ele se levanta e sai para comer fortalecido. Deus ali trouxe conforto para o coração dele. Então Deus ele sempre vai estar respondendo. Elias, nós vamos ver que o Senhor o encorajou por meio daquele jejum. Moisés recebeu a lei, recebeu a revelação. Então nós vamos ver que cada jejum
ele trouxe uma resposta diferente porque havia um propósito. Então, por exemplo, se você quer a libertação de alguém da sua casa, estabeleça esse propósito. Se você quer um dom espiritual, estabeleça esse propósito. Irmão, posso fazer mais de um propósito? Pode. O jejum é algo particular entre você e Deus. Então, assim, não tem como eu definir. Não, se você tiver 3 propósitos, aí tem que ser 3 dias. Não, isso é entre você e Deus. É Deus quem irá responder a sua oração. É Deus quem irá ver o seu sacrifício. Mas você precisa ter propósito. Não pode ser uma coisa assim obsoleta. Vou fazer por fazer. Não. Você está diante dos deuses dos céus, então apresente a sua causa diante do Deus dos céus. Em Atos 13, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer que a igreja de Antioquia estava ali jejuando e orando e servindo ao Senhor. E por que eles estavam jejuando? A fim de que o Senhor desse direção a eles a quem eles deveriam enviar para a obra missionária, um campo missionário. E no versículo 2 de Atos 13 é tão maravilhoso que a Bíblia diz assim, e disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, a quem tenho separado para a minha obra. Então veja que foi tão maravilhoso que o Espírito Santo falou. Então são coisas extraordinárias que Deus faz por meio da nossa busca, quando nós buscamos, oramos. Então estabeleça o seu propósito. Então antecipe-se com a oração, depois estabeleça o seu propósito. Deus, eu quero que o Senhor salve o meu marido. Então, é o seu propósito. Deus, eu quero que o Senhor abra uma porta. Eu estou desempregado, estou necessitado, é urgente. Abra uma porta de emprego para mim. Esse é o propósito. Então, estabeleça os seus propósitos. Deus, eu quero vencer um vício. Estabeleça o seu propósito. Terceira coisa, organize-se. Então, não é só questão de você orar. Orar é importante, é a primeira coisa que você deve fazer, mas você deve se organizar. Por quê? Por exemplo, eu tenho a minha rotina, a sua rotina é totalmente diferente da minha. Então, por exemplo, até mencionei aqui, tem pessoas que trabalham em restaurante, tem pessoas que trabalham na cozinha, essa pessoa vai ter que provar a comida que ela está fazendo. Então, o contexto dela é totalmente diferente do meu contexto, da minha rotina de vida. Então, o que você deve fazer? Você deve organizar-se. Se você trabalha num restaurante e sabe que você vai ter que provar comida ali, então você sabe que não dá para você fazer jejum. Então, por exemplo, olha, a sua folga é no sábado. Apesar que quem trabalha no restaurante não vai folgar no sábado. Mas, por exemplo, seja na terça. Então, a terça é o dia que você vai fazer o jejum. É o dia a qual você vai se separar para o Senhor. Você vai aproveitar esse dia para buscar o Senhor. As pessoas sempre perguntam muito de horário. Irmão, o jejum ele tem que começar às 6 da manhã? Não, a Bíblia não. Ela não traz informação sobre o horário que deve começar, o horário que deve terminar. Tudo vai depender da sua rotina. Eu já conheci irmãos que, devido ao trabalho, eles começavam o seu jejum às 4 da tarde e iam até às 10 da noite, até às 22. E Deus recebia os seus jejuns. Por quê? Porque é o tempo que o irmão tem uma rotina. Às vezes, pessoas que trabalham como pedreiro, né, a rotina dele é diferente. Então, se o pedreiro chega, usando o termo pedreiro aqui, chega às 5 da tarde e o trabalho dele é muito pesado, ele pode, às vezes, estabelecer um propósito com Deus, dizer, Deus, não vou jantar, eu vou até às 6 da manhã do outro dia, 12 horas de jejum, sem comer nada. É o propósito dele com Deus. E Deus irá receber, irá aceitar, porque não há na Bíblia a questão de horários. Embora para o judeu, o jejum do judeu ele começava às 6 horas da tarde, porque 6 horas da tarde é a viração do dia para o judeu. Então eles tinham esse hábito, mas não há uma regra específica sobre horários no jejum. Isso é entre você e Deus. Então você deve analisar a sua rotina, ver o dia que é mais apropriado para você. Por exemplo, é a quarta-feira, você não vai ter tanto compromisso, é um dia mais tranquilo para você se devotar a Deus, se apresentar diante de Deus, orar. Então, marque para esse dia, organize-se, já vai ajeitando as coisas, porque nós precisamos ser sábios e nos organizar. Quarto passo, inicie o seu jejum. O que é o jejum? A palavra jejum nada mais é do que, o significado dela, da sua literalidade, é abstinência de alimentos. Então, o jejum é abstinência de alimentos. Só que, no meu entendimento, o jejum espiritual, ele não é só abstinência de alimentos. O jejum espiritual, ele é um momento de devoção a Deus. Não apenas a abstinência do alimento, mas qualquer outro tipo de satisfação carnal. Por exemplo, eu posso estar em jejum agora. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui.
Aí eu vou pegar e vou me assentar, eu vou pegar o celular, que aqui está, e vou começar a assistir uns vídeos de culinária. A mulher fazendo bolo aqui, irmãos, eu estou satisfazendo a minha carne. Então eu peguei o celular e aí eu começo. Então, assim, o período de jejum, no meu ponto de vista, ele deve ser uma separação para Deus. Questão, o pessoal já perguntou acerca de intimidade. Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios 7, embora ele não estabeleça o termo jejum, ele fala acerca da oração, ele fala que se a pessoa ela for se retirar em um propósito de oração, deve ter um consenso entre a pessoa e seu cônjuge, ou seja, não ter intimidade nesse período. Por quê? Intimidade, a relação entre o casal, é uma satisfação da carne. Então, não faz sentido você estar jejuando e ter intimidade. Então, procure fazer o jejum, se você é casado, naquele dia, naquele período que você sabe que você não vai ter intimidade com o seu cônjuge. Por quê? Porque a intimidade seria um tipo de satisfação. Inclusive, em Êxodo, quando o Senhor pede para Moisés separar o povo, uma das instruções que o Senhor Deus dá a Moisés é que durante 3 dias, homem algum se achegue à mulher. Então, ou seja, evitar a intimidade, que é um tipo de satisfação carnal, até mesmo conversas. Né? Aí você tem período de jejum, você vai na casa da vizinha e começa a jogar conversa fora com ela. Então não faz sentido. É um tipo de satisfação carnal. Então é um tipo onde você deve vigiar, onde você deve devotar a Deus a sua oração, separar-se para Deus. É santificação. Santificação o que é? Separação. Então se separa a Deus. Literalmente é um tipo de consagração. Então eu vejo o jejum espiritual, não apenas como a abstinência de alimentos, mas como a separação para Deus. Irmão, mas eu estou no trabalho aí. No trabalho, você vai fazer o seu trabalho normalmente, se você consegue jejuar em trabalho, mas na sua mente, no seu coração, buscando a Deus. E é óbvio que se você é crente, independentemente se você está em jejum ou não, você não vai ficar jogando conversa fora, com piada suja, entre outras coisas. Se você é crente, independentemente se você está em jejum ou não, você não vai praticar essas coisas ou participar dessas coisas. E jejum sem oração, jejum sem leitura da palavra, não é jejum. Então, a palavra é o quê? A palavra é direção de Deus, é luz para caminho. Ilumina nossa mente, nosso entendimento. Então, no jejum, devemos sim ler a Bíblia. No jejum, devemos sim orar. Jejum sem oração e sem Bíblia não é jejum espiritual. Né? Nós vamos ver que todos os homens, Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Jesus, 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Esther passou os 3 dias ali orando a Deus, buscando a Deus. Neemias da mesma forma. Então, todos os jejuns da Bíblia, Davi, 7 dias deitado sobre o chão, como sinal de humilhação, orando, buscando a Deus. Então, jejum é buscar ao Senhor. Então, entenda muito bem isso. E quinto, entregue o seu jejum com sabedoria. Então, por exemplo, por que eu falo entregar o seu jejum? Um exemplo que você concluiu o seu jejum ao meio-dia. Bom, vai no seu quarto, ora a Deus, entrega o seu sacrifício a Deus, e aí quando você se levantar, não vai desesperado para a geladeira comer. Isso é gula, isso é pecado. Então, vá com calma, vá com sabedoria. O jejum ele serve justamente para nós mortificarmos a nossa carne. Então entregue com sabedoria, né? A vida continua, você vai ter todo o tempo do mundo para satisfazer ali a sua fome, se alimentar. E as pessoas perguntam muito sobre a questão do que comer. Geralmente, inclusive a medicina, ela explica isso. Você quebrar o seu jejum com algo leve, uma fruta, como por exemplo melancia, melão, uma pera, uma maçã, comer pedacinhos. Depois você come um ovo ou uma sopa. Após 20, 30 minutos você quebrar o seu jejum com alguma fruta. Por quê? Porque o seu estômago está vazio. Senão você come, a comida cai de repente no seu estômago, você pode passar mal. Né? E aí não vai ser legal para você. Então tudo tem que ser feito com ordem, com decência, com sabedoria. Não é difícil. E jejue, busque a Deus. O nosso Deus é o Deus que recebe. As pessoas têm, jejum era para o Antigo Testamento, jejum é para os... Não, irmãos, nós temos visto Deus fazer maravilhas. É tempo de buscar ao Senhor. Não deixe o inimigo, tem muitos crentes que não oram, que não buscam a Deus, né, que tem apenas palavra na cabeça, mas não há fogo no coração, e vem com essas falácias, não há nenhuma ordenação bíblica. Não, nós temos exemplos. Paulo jejuou, Pedro jejuou, Jesus, o maior exemplo, jejuou. Então o jejum está na Bíblia.
Ele faz parte da rotina daqueles homens e mulheres que buscaram a Deus. Então, busque ao Senhor. Esse vídeo, se você achou esse vídeo interessante para você, compartilhe, se inscreva no canal, ajude-nos a crescer. O Senhor tem colocado esse propósito no meu coração de auxiliar os irmãos com jejuns espirituais, trazer um ensino acerca do jejum. E temos lutado. Então, apresente a minha vida em oração para que o Senhor continue me abençoando, porque os levantes são grandes. Já há lutas, né, contra este canal no mundo espiritual. O inimigo não quer que esse trabalho continue, mas se o Senhor estabeleceu, está estabelecido e ele já é derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Fiquem na paz, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de jejum e oração, o link está na descrição. Vai lá, participa, não tem custo algum para você, é de graça. Fique na paz do Senhor Jesus.